Bom, como a história é um processo muito complexo, não haveria de ser diferente da história do Cariri especificamente. Mas a gente sabe o quanto é difícil para não apenas para compreendê-las, mas para detalhá-la. Mas a gente pode, partindo do princípio daquilo que foi documentado, né? A gente busca muito, com extrema dificuldade, o que ainda resta, do ponto de vista documental, lá na chamada Torre do Tombo, em Portugal, e partindo do processo da colonização em si, a gente vai encontrar os primeiros registros, ô Gilvan, remonta de ou seja, 1658, algum dos primeiros registros que a gente encontra, documentalmente falando, que aí vai relatar aquilo que a gente tem chamado os Garcia Dávila, que são lá da Bahia, que foram os primeiros seismeiros, ou seja, aqueles que pegaram as primeiras seis Marias com o rei de Portugal e se instalaram na Bahia. E como politicamente, eles eram muito influentes, eles ficaram praticamente sendo aqui os manda-chuva aqui dessa região, na Bahia. Então, foram as primeiras petições de Seis Marias foram deles. Então, eles ficaram como uma espécie de governo avançado. Então, por exemplo, os que chegaram depois, que quisessem alguma coisa, tinha que pedir, fazer petição de Seis Marias, ou seja, terras mesmo, através desse pessoal lá da chamada Casa da Torre, na Bahia. E aí eles vieram para colonizar essa parte do Cariri, a partir da Serra do Araripe. No entanto, os índios, na época, né, os indígenas, eram muito fortes mesmo, então a resistência foi tremenda. Eles não conseguiram fazer o que eles imaginavam do ponto de vista da colonização dessa região, que era exploração mesmo, né? Alguns historiadores dizem que a história da colonização, sobretudo do Cariri, ela foi feita pelo boi e pela cruz, né? Então, aqueles com interesse da exploração criatório de boi e os frades, os padres que vieram também, que tiveram um papel fundamental. Depois de 1658, a gente vai ver registros, Gilvan, lá em 1702, que aí vai aparecer dois semeiros importantes e pioneiros, que é o Gil de Miranda e o Manuel Antônio, ou seja, primeiro Gil de Miranda, depois vem o Manuel Ariosto, e como também vem ainda o Antônio Mendes Lobato, né, que esse, inclusive, teve um papel fundamental, inclusive naquele que se comemorou recentemente, que foi os 300 anos acho que você deve ter acompanhado, do primeiro núcleo de evangelização do Cariri, que foi Missão Nova, distrito de Missão Velha. Então, essas são as informações iniciais que a gente vai encontrar do ponto de vista documental.